Bom dia! Esta é uma semana diferente porque estamos entre o Natal e o Ano Novo de 2020 e, como tal, é uma semana boa para refletirmos sobre o ano que passou, esse ano tão estranho, tão diferente, 2020, e sobre o ano que vamos ter em 2021, né? O que pretendemos para esse ano. A proposta nos foi trazida de estarmos conversando sobre heróis da fé. Eu quero colocar para vocês um profeta. No início, Ricardo nos trouxe a lembrança de Davi, o herói da fé. Semana passada, Marcos Henrique nos trouxe Raabe como heroína da fé. Os dois são citados em Hebreus 11. Mas eu quero trazer Jeremias, um profeta, que não é citado, o nome dele não é citado em Hebreus 11, mas em Hebreus 11 são citados os profetas. E eu quero trazer para você Jeremias. Alguém vai dizer, mas Jeremias, o profeta triste, o profeta solitário? Vamos conversar sobre isso? Sim, sim, sim. Temos a ideia... talvez tenhamos, alguns de nós, ou todos nós, tenhamos no fundo um pouco errada a ideia de herói da fé como aquele vitorioso, aquele que não fica doente, aquele que cheio de dinheiro, com sucesso, não tem problemas familiares, problemas financeiros. E o sentido bíblico não é esse. Porque Hebreus 11, quando lemos lá, aqui eu vou usar a Bíblia na revista atualizada e às vezes vou pegar aqui da linguagem de hoje que eu gosto também. Todas duas da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, Hebreus 11, capítulo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Na versão revista atualizada, na linguagem de hoje, diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E o versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, o nosso desafio é crer em Deus, o único Deus. Nossa fé, olhando para Jeremias, eu queria que nós tivéssemos a visão de que nossa fé, a nossa vida com Deus, não pode estar baseada nas circunstâncias. Até me vem aquele texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias. Nossa fé tem que ser a mesma em tempos difíceis ou em tempos fáceis. Em tempos, num ano difícil ou num ano gostoso, mas com menos problemas, vamos chamar assim. Então eu queria trazer para vocês conversar um pouquinho sobre Jeremias, como um herói da fé em tempos difíceis. Como será 2021? Como será pior? Será melhor? Teremos vacina? Não vamos entrar aqui no mérito da vacina, que é tão polêmica hoje em dia. Mas haverá emprego para todo mundo? Teremos um ano melhor na economia? São perguntas. Então, mas o que importa? Com tempos difíceis ou tempos menos ou tempos fáceis, o que importa é que o Senhor está conosco. Deus está conosco. E é Ele que nos dá ânimo, força para percorrer esse caminho. Para cumprirmos o propósito que Ele tem para a nossa vida. E Ele tem propósito para a nossa vida. Ele tem metas para a gente. Ele nos dá talentos, Ele nos dá
missão. Eu quero que você comece o ano, gostaria que você começasse o ano de 2001 com esperança. Porque não importa o que aconteça em 2021, a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Porque Ele é que vai nos permitir andar em qualquer que seja a circunstância. Mas vamos, quem era Jeremias? Jeremias, a gente poderia... Quando a gente pensa em Jeremias, no maior profeta, talvez fosse Elias. É um ícone, é um destaque quando a gente fala de profetas. Mas Jeremias é o profeta, é o maior profeta dentro daqueles que escreveu as suas profecias. Então, na Bíblia, Jeremias é reconhecido como o maior profeta, tendo escrevido o que profetizou. Quando a gente olha para Jeremias, qual seria a grande mensagem que ele deixa? Arrependam-se. Vocês precisam, arrependam-se, porque o juízo de Deus virá. Eles estavam em pecado, se afastaram do Deus vivo, estavam idolatrando, cometendo uma série de pecados. E então a mensagem de Jeremias, olha, se vocês não se arrependem, vocês precisam se render à Babilônia e serão escravizados por 70 anos. Vocês vão ter que sair do país e viver como, hoje seria como se fosse refugiado, né? Talvez se alguém dissesse isso para nós hoje em dia, você precisa, tal, a gente diria, está amarrado, eu não quero isso, né? A gente usaria alguma expressão assim, dessas expressões que os evangélicos usam, né? Está amarrado. No entanto, era a palavra de Deus para aquele povo. Muitas vezes deturpamos textos bíblicos ou usamos na maneira errada, né? Como, por exemplo, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Mas Deus, às vezes, tem ministérios para a gente nos momentos difíceis, né? Não, a gente só fala das promessas, Deus, por vezes, nos permite momentos difíceis porque Ele tem um propósito, ou até mesmo porque está nos disciplinando. Jeremias foi um homem que teve todo tipo de oposição. O interessante é que isso não foi durante um dia, uma semana, um ano, não, foi praticamente sua vida inteira. Nenhum dos profetas, os profetas, os sacerdotes, todos faziam oposição a ele, porque a mensagem dele era desagradável, era uma mensagem antipática, desculpem a palavra. Os falsos profetas profetizavam exatamente ao contrário. Não, Deus vai nos livrar. Tal. Então Jeremias era minoria, estava solitário dentro desse tipo de mensagem, que era a mensagem de Deus para aquele tempo. Jeremias profetizou desde o reinado de Josias, que foi um reinado de avivamento, e ele foi vendo a decadência do povo e ele profetizou, a sua mensagem vai até depois de que Jerusalém é tomada, destruída, incendiada. E o juízo de Deus vem sobre o povo e o povo é levado cativo. Os seus irmãos do norte, do reino do norte, já haviam sido também levados e dominados e destruídos. E Jeremias vem durante mais ou menos 40 anos com a mesma mensagem. Me lembra Mateus, quando Jesus lamenta por Jerusalém, porque não ouviu os profetas. Jeremias era um homem de fé. Eu queria, neste dia, que você pensasse em Jeremias como um homem de fé, que andou, falou como Deus
o tinha ordenado. Foi chamado por Deus para isso e ousou fazer o que Deus tinha determinado para ele. Falar as verdades de Deus. Verdades de Deus. Cumpriu sua missão. Eu até me leva a pensar e a pensar queria que você pensasse qual é a sua missão. O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Qual é a mensagem de Deus para este tempo? Será que você tem trazido às pessoas com quem você tem relacionamento de uma forma ou de outra a mensagem de Deus para esse tempo? Há esperança se nos arrependermos. Essa era a mensagem de Jeremias. Sempre há esperança se nos arrependermos, mudarmos o caminho, nos convertermos no nosso caminho e andarmos com Deus. Jeremias era sacerdote por nascimento. Ele era de família de sacerdote, como a gente pode ver lá em Jeremias capítulo 1, versículo 1. A gente vai ver isso. Ele foi chamado jovem. Parece que aos 20 anos, mais ou menos. É importante registrar que os judeus, aos 13 anos, o homem, acho que se eu não me engano chama-se Bar Mitzvah, eles fazem uma cerimônia e a partir dos 13 anos ele pode ser considerado responsável por seus atos, com uma maioridade religiosa dentro do judaísmo. Jeremias foi chamado então aos 20. Mas somente aos 30 anos é que o homem era reconhecido como tendo uma autoridade para poder sentar à roda dos anciãos, dos intelectuais ou dos mestres da lei. Então, antes dos 30 anos, a palavra dele não era muito, vamos chamar assim, respeitada, né? Então, quando a gente vê quando a gente vê Deus chamando Jeremias ao ministério, ele lá no versículo 6, ele diz, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Essa era uma idade ainda que a pessoa não tinha autoridade para falar. Mas Deus insiste com ele. E lá no versículo 8 ele diz, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. E Deus o tocou na boca, no versículo 9. E eis que eu ponho, diz o versículo 9 do capítulo 1 de Jeremias, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando Deus chama, Deus habilita. Quando Deus habilita, cabe a você fazer aquilo que Deus tem te habilitado, permitido. O sacerdote era uma pessoa que normalmente era querida pelo povo, era respeitada pelo povo, talvez mais do que querida, respeitada pelo povo e até mantida pelo povo. Mas Jeremias, com esse discurso de vamos chamar assim, antipático ou até meio antipatriótico, né? Vocês têm que se render, vocês estão em pecado, não se arrependeram, vão ter que se render, se entregar e ir morar num país estranho. Então, Jeremias, o povo não gostava de Jeremias. Mas o capítulo 1, versículo 18 diz assim, fala tudo quanto eu te mandar. Versículo 17, não te espantes diante dele. Versículo 18, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus diz, olha, você vai ter um ministério de oposição.
Não estou dizendo com isso que todos nós teremos um ministério de oposição. Mas Jeremias teve. E a ordem de Deus para ele, olha, eu estou contigo. Vai. Na verdade, ser porta-voz de palavras de encorajamento é sempre bom. Quem não gosta. Mas ser porta-voz de uma palavra de erro, de arrependimento, de juízo, ninguém gosta de ouvir. E Jeremias, então, caminha nessa direção. Ele é conhecido como profeta chorão, como profeta solitário. Profeta solitário porque lá no capítulo 16, versículo 2, Deus diz para ele não se casar. Porque seu ministério seria difícil, e nesse ministério difícil não tinha espaço para uma família, porque a família ia sofrer nesse ministério. Então, ele teve um ministério muito solitário. Foi perseguido pela sua família, seus parentes próximos. Foi perseguido pelos sacerdotes, foi perseguido pelos profetas populares que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Jeremias foi preso várias vezes. Irmãos, volto a dizer, herói da fé é aquele que crê em Deus e ousa fazer o que Deus manda. Ousa agir como Deus manda. Não segundo a sua própria cabeça, mas segundo aquilo que Deus manda. Jeremias, então, tem momentos de tristeza, tem momentos de, poderia até dizer, desespero, sentindo a tristeza de Deus pelo pecado do povo. O fim do seu ministério de Jeremias foi a concretização de todo o ministério, de tudo que ele tinha tido revelação de Deus. Ele vê, no ano 605, Jerusalém foi parcialmente destruída, a primeira deportação aconteceu, Nabucodonosor leva Daniel, Ezequiel, outros nobres, jovens, muitos nobres. Jerusalém, Israel começa a pagar, Judá começa a pagar tributos. Em 597, novamente, foi assolada a segunda deportação, a terceira deportação. Na terceira deportação, Jerusalém e o templo são destruídos. O povo é levado cativo. Então, nessa circunstância, somente os pobres, aqueles mais miseráveis, ficaram na cidade. A cidade foi incendiada, destruída, o templo todo destruído, os objetos sagrados do templo foram todos levados. Houve muita morte, fome. Todas aquelas festas alegres do povo de Israel foram esquecidas, abandonadas. A lei, os reis não existiam mais. Momento triste para Israel. Jeremias predisse que eles ficariam 70 anos, lá no capítulo 25, bem como no próprio livro de Daniel há essa predição. Eles iam ficar 70 anos. Olha, o juízo de Deus é o seguinte: vocês não se arrependeram, se tornaram idólatras, fizeram besteira, sacrificaram até seus filhos, coisa que Deus nunca tinha mandado. Então o juízo para vocês vai ser o seguinte: vocês vão para um povo de língua estrangeira, ser levados cativos e vão ficar lá 70 anos, ou seja, a sua geração já era. Mas seus filhos vão ver o retorno. E o fim da vida de Jeremias acaba quando ele, depois da destruição, os pobres, em algum momento, muitos deles fogem para o Egito e Jeremias então é levado também para o Egito. Alguns destaques das profecias de Jeremias que eu queria fazer brevemente. O capítulo 2
vai tratar da idolatria do povo. A idolatria, o que é idolatria? É adorar ídolos, é ter fé em ídolos, ter fé no Deus errado, vamos chamar assim, ter fé em ídolos. Mas só existe um único Deus, Criador, só existe um único Deus. Então, Israel, quando o povo de o reino de Judá, quando o reino do sul, quando estava sobre ataque, em vez de eles se arrependerem e irem em direção a Deus, eles fizeram exatamente o contrário, abandonaram a Deus e começaram a tentar resolver com outros ídolos. Vamos ver se algum Deus aqui nos atende, já que Jeremias fica dizendo que a gente tem que se render, a gente não quer se render, então vamos para os outros ídolos. E eles se tornaram mais idólatras ainda. O juízo de Deus veio, 70 anos de cativeiro babilônico, e após isso, os judeus nunca mais foram idólatras. Essa é uma acusação que Jesus, quando veio, ele falou sobre muitos dos pecados de Israel. Mas de idolatria não. Porque a idolatria, vamos chamar assim, foi curada do povo judeu durante o cativeiro babilônico. Aprenderam de forma pesada que só existe um Deus. Queira Deus que todos nós aprendamos essa lição. A centrar nossa fé em Jesus Cristo, no Deus único, Criador Todo-Poderoso. O capítulo 3, ele vai nos falar sobre, é uma chamada a arrependimento. Né? O capítulo 3, eu não vou falar de todos os capítulos, não. O capítulo 3, ele vai falar da chamada do arrependimento. É interessante que o capítulo 3, versículo 16, cita a Arca da Aliança, a Arca da Aliança desapareceu. Apesar de haverem alguns filmes que descobrem a Arca da Aliança aqui e ali, a Arca da Aliança desapareceu. Provavelmente foi derretida, nunca mais houve arca. Não existe arca hoje. Pode ser que alguém tenha feito aí miniaturas ou outras, mas aquela arca não existe mais. Deus fez com que a arca desaparecesse para que não virasse objeto de idolatria também. Porque a arca era, para o povo judeu, para os hebreus, ela era a presença de Deus junto ao povo. A arca, símbolo da presença de Deus. Mas nós não precisamos mais de nenhum símbolo, porque o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, está conosco, não precisamos de arca. Não precisamos ficar criando arcas, candelabros, foram símbolos no passado, mas hoje não há necessidade disso tudo. Nossa fé precisa estar centrada em Deus, o Criador, em Jesus Cristo, o Senhor. Em Emanuel, Jesus, Deus conosco. O capítulo 7, ele fala uma coisa bem interessante lá no versículo 4. O povo tinha um dito, tinha um provérbio, um ditado que dizia assim: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Na versão aqui, na outra versão, é bem interessante porque Jeremias cita esse dito popular, versículo 4, 7, 4. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Então, o dito popular era o seguinte: não precisamos ficar preocupados, estamos seguros, porque o templo do Senhor, Deus nunca vai destruir. A arca não será tomada. Jerusalém é a cidade de Deus, então não será nunca abalada. Tinham fé, em vez de no Deus, estavam com fé no templo, estavam com fé na arca. A fé tem que ser centrada em Deus. Às vezes pensamos que estamos protegidos,
porque somos não sei como dizer, de uma igreja abençoada, de uma família abençoada, porque temos a Bíblia aberta nos Salmos, porque isso ou porque aquilo, porque temos... Não, não. A nossa fé tem que estar centrada no Senhor. A verdade é que Deus sempre continua oferecendo oportunidade de arrependimento. A misericórdia do Senhor, a mão do Senhor sempre está estendida. Isso tem que nos levar a um ambiente de mais comunhão com Deus, de mais obediência. O povo de Israel então estava achando que a Arca da Aliança, o templo, ia garantir alguma coisa a eles, mas na verdade a arca foi levada, não foi poupada, o tabernáculo não foi poupado, o templo não foi poupado, tudo foi destruído. Deus sempre continua oferecendo arrependimento. Não vamos nos garantir em alguma coisa para achar que com base nisso podemos viver uma vida de idolatria, de pecado. Jeremias teve um dos ministérios mais difíceis do Velho Testamento. Ele tinha tamanha fé que ousou caminhar com Deus naqueles momentos difíceis, sendo o porta-voz de Deus àquele povo num momento complicado. Então a mensagem dele: arrependam-se. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor, a mão do Senhor sempre está estendida, mas não podemos nos basear nisso para achar que não vamos sofrer consequências dos nossos pecados. Deus não vai anular sentenças. Né? A gente vê exemplos bíblicos com Davi, como Absalão foi um problema, seu filho acabou se tornando um ponto de humilhação, de dor para ele, as consequências do pecado. Bom, o capítulo 18, falando brevemente aqui, ele vai falar sobre o oleiro, que é um texto muito rico, muito bonito, né? Que eu não vou falar sobre ele, mas eu quero só rapidamente citar a mensagem trazida por Jeremias sobre o oleiro para trazer à nossa memória, à nossa meditação, que Deus é soberano. Ele faz com a minha vida, com a sua vida, o que quer, quando quer, da forma que quer. Ele pode destruir, refazer, porque Ele nos ama. Então, precisamos ter fé, sermos também heróis de fé e crer que Deus está no controle. Precisamos agir de forma coerente, entendendo e aceitando a soberania de Deus na nossa vida. Ele é Senhor. Se andarmos com Ele, teremos então autoridade para caminharmos. Capítulo 29, tá vendo? Eu estou pulando. Ó. Capítulo 29. Há uma carta para os judeus que vão para o ser. É uma palavra de Jeremias aos judeus que vão ser exilados, que vão sofrer a justiça de Deus. Então, a mensagem do capítulo 29 é tipo: vocês vão para um país de língua diferente, que vocês não conhecem, vocês vão ser cativos, vocês vão ficar 70 anos, a vida de vocês vai ser essa. E a mensagem do capítulo 29 é o seguinte: vivam bem nesse período. Se casem, tenham filhos, estabeleçam família, eu sei de tudo isso, mas sejam obedientes, sejam pacíficos, aceitem a disciplina de Deus, andem ali, como o povo diria hoje, né? Andem de boa, fiquem tranquilos. O povo foi disperso a partir do pecado. Dizem os entendidos aí que mais de 2 milhões de judeus foram espalhados pela Babilônia. Quando Ciro autorizou que eles voltassem, somente uns 50 mil, talvez, tenham voltado. Pouca coisa.
Na verdade, muitos deles nem quiseram voltar porque tinham desenvolvido a vida, né, na Babilônia, então tinham criado seus negócios e estavam prósperos nos seus lugares, né? Aliás, esse foi um dos grandes motivos que os judeus foram perseguidos por serem prósperos na terra, numa terra distante, né? Uma terra que não era, numa pátria que não era sua. Então, a gente lembra da história de Esther, que os judeus foram perseguidos. E por que eram perseguidos? Porque eram prósperos. Isso, em outros tempos da história, a gente também vê isso, judeus perseguidos porque eram prósperos. Então, Deus os estava abençoando mesmo em disciplina, mesmo em cativeiro. Nos dias de Jesus, dizem os entendidos que havia mais ou menos 8 milhões de judeus espalhados pelo Império Romano, né? E poucos deles, talvez um quarto, morassem na Palestina, mas o resto moravam fora. Bom, o cativeiro então acaba então com a idolatria do povo. Hebreus 11, finalizando, fala que nossa fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Repito o que falei. Nossa fé não pode, não deve estar baseada nas circunstâncias. Eu me lembro de um hino antigo que falava: não olho as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Então, precisamos caminhar com Deus, a fim de que Ele nos dê ânimo e força para enfrentarmos o que quer que venha pela frente. A presença do Senhor é mais importante. Finalmente, eu quero deixar com vocês o texto tão conhecido de Lamentações, capítulo 3. Eu quero deixar com vocês aqui. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler aqui gosto da versão antiga mesmo. Sabe? Vamos ver aqui no 3, na antiga. Diz assim. Primeiro eu vou ler o versículo 31. O versículo 31 diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ou seja, ou na outra versão, 3:31 diz assim: o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Apesar do nosso pecado, da disciplina de Deus, o Senhor não nos rejeita. Então, Ele não tem prazer na nossa dor. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor, às vezes, frequentemente usa a aflição, a dor, a dificuldade para nos ensinar, nos purificar, nos fazer crescer. Eu preferia que fosse de uma maneira mais, né? Mas a verdade é que a gente aprende, como alguém diria, apanhando, né? É como uma criança que a gente tem que deixar ela cair e levantar. E Deus, então, Ele diz: quero trazer à memória, capítulo 3, versículo 21, aquilo que me pode dar esperança. Precisamos ter esperança. Como será 2021? Não sei. Mas precisamos ter esperança. Esperança que Deus está conosco. Esperança que não é aquela esperança que você senta e fica passivo, quietinho, esperando que o mundo vai se acabar. Não é isso, é uma esperança ativa, uma esperança que busca Deus, que trabalha, que faz o que Deus quer, que caminha, que age, que ora, que lê a Bíblia, que ama seu próximo, que faz um evangelho praticante. Né? Há de misericórdias, versículo 22, há de misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam, não tem fim,
renovam-se a cada manhã. Esse texto é um texto lindo, de um homem que viveu momentos difíceis, teve oposição, teve dificuldade, mas esse homem, um homem de fé, um dos meus heróis da fé, que viveu com Deus, ousou ter intimidade com Deus, ousou fazer o que... E ele, Deus é o que eu tenho, Deus é o que eu sou. Estamos dispostos a algum sacrifício por Deus? Ou só queremos receber bênçãos? Só queremos receber, né? Mais comida, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. O que nós queremos? Tudo isso é bom, eu gosto de comer. Mas eu queria deixar com vocês, nesse dia, a nossa suficiência é ter Deus na nossa vida. O Senhor é a minha esperança. Nele eu preciso depositar minha esperança. Nele os problemas vão ser resolvidos. Eu tenho dificuldade? Sim, eu tenho. Mas o Senhor vai me dar forças. Amém? Eu oro, clamo a Deus, oro e orarei para que o Senhor nos dê esperança. Tudo posso, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver em qualquer circunstância, porque a minha fé está centrada em Deus. A minha fé não está centrada em nada, em nenhuma outra coisa. A nossa fé está centrada em Deus. Amém? Que seja assim, que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. E que possamos, como igreja do Senhor, viver 2021, sabendo que o Senhor estará conosco. Amém? Deus abençoe você. Fique em paz.